Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 491, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, Profilaxia das Obsessões. Então, como eu já disse no vídeo anterior, vou repetir nesse, nós vamos gravar 4, 5, 6 vídeos hoje, porque no próximo sábado, que é amanhã, né? Hoje é sexta, amanhã é sábado, à noite eu não estarei em Paraíso. Por isso, eu não vou gravar de sábado para domingo. Então, eu já estou aproveitando para gravar hoje um pouquinho mais, para servir para o próximo sábado, né? Então, olha o que Sueli aqui continua dizendo. Que os aglomeram em torno de crenças esdrúxulas. Então, a humanidade, ela carente se encontra, busca em todos os lugares e não encontra. Encontra o monopólio, encontra a burocracia, encontra o materialismo, criados, implantados pelas trevas aqui na Terra. Então, é natural que, não havendo a quem recorrer, as ovelhas desgarradas do rebanho do Cristo, atordoadas, perturbadas, saem em busca, porque ninguém as consolam. Aqueles que deveriam consolá-las, na contramão dos desígnios de Deus, se encontra que significa 97% dos espíritas. Porque 97% dos espíritas age no misticismo, no charlatanismo. 97%. As pessoas já não estão acreditando mais no que os pastores estão dizendo em seus templos religiosos. Os católicos, mesmo 2024, o catolicismo detendo o maior número de adeptos no mundo, mas o que o clero não sabe, no bom sentido, porque sabe sim, o que o clero não sabe no bom sentido é que os católicos, quem movimenta o mercado do misticismo no mundo, porque os católicos são os primeiros na insatisfação da busca e do não encontro nas basílicas. Os adeptos do catolicismo são os primeiros a ir de encontro aos buenas dichas. 90% dos católicos procuram os benzedor, procuram os pais de santo, procuram
os ledores de sorte, esses que jogam búzios, que jogam carta. Os católicos são os primeiros a procurar. Os católicos são os primeiros aqueles que procuram centros de umbanda para fazer trabalho nas encruzilhadas contra esse e contra aquele. Depois vem os pseudos espíritas em segundo lugar. Em terceiro lugar, vem os evangélicos. E por aí em diante vai. Então você observa quem encabeça, né? Quem encabeça a fila. Em 100% dos católicos, 90% dos católicos são eles que procuram os benzedores. Os cartomantes, os pais de santo, os centros de umbanda. Por isso o desespero do Papa em regularizar uma lei aqui, regularizar outra ali, aceita isso aqui, aceita isso. Eu não vou dizer, eu não vou entrar no mérito desses assuntos, porque isso aqui, isso ali tem um nome, só que eu não vou dizer o nome. Então o Papa aceita isso, aceita aquilo, para trazer os adeptos de volta ao seio do catolicismo. Mas é aquele caso, gente. O peixe acostumado num aquário e que, tendo a oportunidade de cair num oceano, gente, ele não volta ao aquário. Você entendeu a psicologia? Não volta. Não. Porque no oceano ele depara com bilhões de espécies de outros peixes, de outros animais marinhos. Novidade todos os instantes. E o peixe cresce, ele evolui, cresce moralmente, ele evolui intelectualmente, ele muda de comportamento e de atitude, são as profilaxias. Enquanto lá no aquário, ele só engordava. Ociosidade, comodismo. O peixinho, ele era posto para sentar, agachar, levantar. Levantar, agachar, sentar. No oceano ele não precisa nada disso. Ele encontra Deus em tudo. E ele percebe que ele não precisa agachar, nem sentar, nem levantar e se ajoelhar para encontrar o Deus. Não é verdade? Então, olha só para você ver. Que os aglomeram em torno de crenças esdrúxulas. Quando a humanidade não buscam, né, essas crenças esdrúxulas, quando não buscam outros
preservativos, nos tóxicos, no álcool, etc, etc e etc. Então é assim. Ou os seres sedentos, famintos de conhecimento, de orientação, cheios de questionamentos, malas e malas repletas de porquê. Esses seres batem as portas das crenças esdrúxulas. Quando não batem a porta dessas crenças esdrúxulas, eles buscam outros derivativos nos tóxicos, nas drogas, na bebida, nos alucinógenos, etc, etc e etc. Por aí vai. Poucos, porém, têm discernimento preciso para escolher o caminho certo. É óbvio. Poucos, porém, têm discernimento preciso para escolher o caminho certo, que não lhes traga consequências funestas, que não lhes tragam consequências horripilantes, depravativas, consequências frustrativas, que não lhes cause decepções, poucos, porém têm discernimento preciso para escolher o caminho certo, que não lhes traga consequências funestas. Sem embargo nenhum, o Espiritismo representa a porta que se abre, como nós dissemos nos vídeos anteriores do dia de ontem. O Espiritismo por si só é a profilaxia. O Espiritismo por si só é o antídoto, é o preventivo, é o medicamento por si só. Pois o Espiritismo é o cristianismo redivivo. E o cristianismo redivivo significa os desígnios de Deus de volta ao seio da humanidade. Quando de posse podemos separar o joio do trigo, quando de posse dos ensinamentos do Criador através de Jesus, nós aprendemos a discernir que fruto dá a árvore.
que nos faz bem, que nos faz mal, porque possuo obsessores, que fiz para merecer a presença desse nosso irmão. É de fato o obsessor um monstro? Um demônio? Não. É um ser igual a mim, que encontra-se em processo de evolução, mas que, na atual situação, me cobra por eu ter desobedecido os desígnios de Deus e prejudicado ele. O inverso podia estar acontecendo. Em vez dele me cobrar, eu, na condição dele, o cobrando. São essas as profilaxias. São esses os medicamentos. A orientação: haja dessa forma. Faça assim. Olha uma outra profilaxia. Conheça-te a ti mesmo. Ajuda-te que o céu te ajudará. Faça ao outro o que você gostaria que ele te fizesse. Perdoe, não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Isso equivale a dizer: perdoe constantemente. Porque nós não devemos dizer: pois eu perdoei o meu marido quando ele me traiu. Não. Eu perdoei a minha esposa quando ela me traiu. Não. Em 24 horas, nós devemos perdoar um ao outro. 60 minutos, 60 vezes em 1 hora. 120 vezes em 2 horas. 180 vezes em 3 horas. E assim, em 24 horas, perdoando um outro, mas não necessitando dizer: eu te perdoo. Não. Substituindo o termo. Substituindo o termo perdão por aceitação, por resignação, por paciência, por compreensão, substituindo o termo por amor incondicional. Porque você não vai dizer ao teu marido 24 horas, durante todos os minutos, todas as falhas que ele comete: eu te perdoo, eu te perdoo. Isso transforma numa perturbação. Mas levante-se de manhã, tanto um quanto o outro, e pense: eu amo meu marido,
eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo a humanidade incondicionalmente. Façam o que fizer, porque sou inatingível. Ninguém me afeta. Esse é o auto-perdão. Isso é profilaxia. Isso é antídoto esclarecido a todos nós pelo Espiritismo. Só o Espiritismo capaz de nos fornecer esse antídoto. Ciência nenhuma mais na Terra. Porque todas as ciências são reflexos provenientes da vaidade humana, do orgulho e do egoísmo humano. Todas as ciências são reflexos do materialismo, do machismo, principalmente usando o termo do marxismo de Karl Marx. Podemos usar sim o termo marxismo, porque hoje em dia os pais, a maioria incentiva os filhos a vencer o outro, a vencer o mundo, enquanto certo seria os pais a vencer. Os pais deveriam incentivar os filhos a vencerem a si próprios. Não vencer o mundo. Não passar por cima dos outros, mas passar por cima do orgulho, do egoísmo. Porque ninguém é ninguém. Ninguém é nada sem o outro. Mas o marxismo, o materialismo, as ciências, reflexos, porque todas as ciências, menos o espiritismo, todas as ciências é reflexo do autopersonalismo, do machismo, do excesso de orgulho e de egoísmo. A vaidade humana, reflexo da vaidade humana, reflexo dos sistemas. Todas as ciências são reflexos do monopólio aqui na Terra. Todas as ciências são reflexos da ignorância de uma minoria, mas que encontram-se no comando dos sistemas que por vezes algema as mãos e os pés, impedindo que as pessoas ajam de acordo com as leis de Deus. E quando você insiste,
você é taxado como idiota, como louco, obsidiado, psicopata, esquizofrênico. E na nomenclatura, os termos se estendem. É lamentável, mas é preciso perseverar. Aqueles em meio a todos esses sistemas que, não conseguindo separar o joio do trigo através da sinceridade e da honestidade, caem na malha dos lobos ferozes, dos buenas dichas, porque se veem como ovelhas atordoadas, em busca de um pastor que possa arrebanhá-las, ampará-las e assisti-las. Vamos para o próximo vídeo.